Olá, turma! Hoje vamos falar um pouco sobre alguns comparativos, do USA, Estados Unidos da América, em relação ao Brasil. Mais especificamente, eu quero abordar 5 pontos de como é feito lá em uma determinada província em relação ao estado do Ceará, para ficar bem focado onde a gente quer debater. O que acontece? Eu tive a oportunidade de ter uma experiência nos Estados Unidos, onde eu trabalhei um dia com a polícia, com a polícia local, mais especificamente da província, da Carolina do Norte. E aí, trabalhando com um policial, a gente tinha que conseguir atuar alguém em flagrante para poder levar para o sistema penal. Tipo o CETOC, que hoje é do Ceará, que seria o local de triagem, do interno, caso a gente conseguisse. E por coincidência ou sorte da vida, eu tive essa experiência, a gente conseguiu abordar, no caso eu estava acompanhando na viatura da polícia, e eu tinha que ficar dentro do carro, não podia sair, e é um policial com viatura, tudo computadorizado, e ele ao abordar um carro que só foi abordado porque a placa já tinha vencido e não tinham efetuado o pagamento, estava com 2 meses de atraso, por isso que foi abordado. E quando ele verificou a documentação, o motorista ele já tinha cumprido pena, tipo a nossa Maria da Penha, ele tinha agredido a mulher. E aí já estava na condição normal. Sendo que quando ele foi pegar o documento, ele se debruçou para dentro do carro, ele percebeu que estava com um odor diferente do carro, um odor de maconha. Aí ele pôde avançar um pouco mais. E conforme avançou, chegaram outras viaturas para dar o apoio, porque passaram o rádio e ele não tinha respondido, e quando toda a abordagem que é feita lá em Charlotte, em Carolina do Norte, eles acionam aqui na lapela a câmera, e isso é bom, porque caso ocorra alguma emergência e tenha até que efetuar algum disparo, vai ser uma prova a favor do policial. Mas chegaram mais 4 viaturas, porque pelo GPS viu que ele estava parado, e toda a abordagem que é feita, antes de fazer a abordagem, ele passa o rádio para o departamento. E aí quando resolveram fazer o contato para saber como estava tendo a abordagem, ele não respondeu porque estava próximo ao carro, onde tinham 2 suspeitos, o motorista e o passageiro. E aí, com 5 minutos, chegaram mais 4 viaturas para dar apoio. O que eu quero dizer? É bem aquele filme americano, colocaram a luvinha, fizeram a vistoria nos dois, no motorista e no passageiro, e fizeram a vistoria em todo o carro, minuciosa. E aí foi encontrado meio comprimido, E aí ele bateu a foto desse meio comprimido, e começou a pesquisar na internet e verificou que era um comprimido que era necessário ter prescrição médica, É um remédio de tarja preta, que a gente diz aqui no Brasil, um remédio controlado. E ele não tinha, então isso aí foi suficiente o motorista ser conduzido, que ele disse que o remédio era dele, e aí ele foi conduzido para o CETOC, o setor de triagem. E quando a gente chegou lá, fez toda a documentação, entregou para os xerifes, que é a denominação dos policiais penais lá. E aí eu queria trazer para vocês cinco situações que é totalmente fora da nossa realidade em relação aos Estados Unidos. Primeiro, a cela lá, em regra, uma cela cabe 2 internos. E ficam 2 internos. Não se coloca 10, 15, 20.
Já no Brasil, geralmente, algumas unidades no estado do Ceará, cada cela cabe 6 internos, sendo que colocam 12, 15, né? E fica totalmente inapropriado, né, para a condição do interno, né? Lembrando que meu papel aqui não é defender o interno, mas a gente tem que dar uma condição humana para eles e que eles vão retornar para a sociedade. Então o Brasil, ele tem que fazer o papel de casa bem feito, né? Fazer o papel de casa bem feito. A segunda situação é que a lei determina para ser separado por gênero, o tipo de pena, se é provisório ou se é condenado, o tipo do delito, né? Um delito mais grave, separado dos outros cometeram um delito menos grave, coisa que no Brasil também não acontece. No estado do Ceará também não acontece. A única separação que existe é de gênero, né, entre homem e mulher. Não tem separação por idade, como diz na LEP, a separação pelos crimes, né, hediondo, um crime ou um crime comum, não existe nada disso. A única separação que tem, sendo bem franca aqui para vocês, é por facção, né? Determinado presídio é uma facção X, determinado presídio é uma facção Y, e assim segue o sistema penal brasileiro, infelizmente. O terceiro tópico que me chamou bastante atenção é que eles fazem treino, né? Eles fazem um treino de situações de crise. Por exemplo, tá tendo um banho de sol e começou-se a ter um motim, né? 2 internos começaram a brigar. É soado uma sirene, um alarme bem alto, e obrigatoriamente, todos os internos, eles deitam no chão, com as mãos abertas, as pernas abertas também, e com a cabeça virada para uma lateral. O interno que estiver em pé ou não obedeceu ao toque da sirene, leva tiro de arma letal e morre. Porque essa é a regra. Lá as leis são rígidas, né? Para que realmente as coisas não saiam do controle. Isso não ocorre no estado do Ceará, né? Primeiro que o efetivo, ele trabalha nas rotinas carcerárias diariamente, com armamento não letal, né? Geralmente é a tonfa, um spray de pimenta, né, que é concedido pelo Estado e que mesmo assim, geralmente só quem usa é o chefe de equipe. Às vezes um plantonista vai pedir, que consegue, dependendo do chefe, da malevolência, mas a maioria não permite. Acredito que é para reduzir custo, deve ser o interesse. E o calibre 12, né, com munição não letal, né? A arma letal geralmente só entra na unidade quando é situações de intervenção, né? Não faz parte da rotina diária. Além disso, existe também um alarme, uma sirene que soa, mas ela só toca quando, por exemplo, é dia de visita social, nos finais de semana, para avisar a visita que encerrou o horário, apenas isso. Eu, particularmente, tenho um pouco mais de 7 anos no sistema penal do estado do Ceará e nunca teve um treinamento de emergência, né, para saber onde cada policial penal, em cada função que tiver na unidade, saber como se comportar, né? Por exemplo, se vier um resgate, não foi por falta de interesse, porque constantemente a gente pedia para o diretor, o CSD, né, que é o chefe de disciplina, o adjunto também, fazer essas orientações, né, elaborar e a gente executar,
né? Se caso um dia precisasse, a gente saber como proceder, mas nunca ocorreu não, infelizmente. O quarto tópico é que eles utilizam a arma taser. A arma taser, ela é uma arma que dá choque, né? E qual é a função disso? O profissional, ele é bem treinado, ele vai fazer o uso progressivo da força. Geralmente ele faz a verbalização, né? Vai fazer uma algemação, a condução, utiliza tonfa, um spray de pimenta. O que eu quero chegar para ser bem claro para vocês. Algumas situações possa ser que seja mais pertinente usar, por exemplo, um calibre 12 para neutralizar o interno, para fazer a algemação e a retirada dele dentro da cela no qual ele está causando tumulto. Sendo que, dependendo da distância, um calibre 12 pode lesionar bastante, podendo até gerar uma lesão grave ao interno. Enquanto que uma taser, o dano ia ser bem menor, ia gerar um choque. E esse choque, a equipe poderia fazer a intervenção de forma mais rápida, precisa, fazer a algemação e retirar o interno e levar para fazer os procedimentos cabíveis. Mas no estado do Ceará, né, e na maioria das unidades penitenciárias do Brasil, não falando na área federal, não tem esse equipamento de suma importância. Além disso, tem a quinta, né? O quinto grande erro que eu considero no sistema penal é porque alguns estados, né, no caso províncias nos Estados Unidos, os presos são obrigados, né, a trabalhar, né, para minimizar os custos da província, da nação, porque o custo é muito alto. O custo para manter um preso no Brasil hoje é bem mais alto do que para manter uma criança tendo educação, né? E é o que acontece, eles trabalham bastante na lavanderia da unidade, na manutenção, na limpeza, confecção, né, de roupas, e principalmente o cargo-chefe é na construção civil, né, de prédios, obras e também estradas, né? Eles trabalham bastante na construção de estradas. No Brasil, mais especificamente no estado do Ceará, primeiro o preso ele tem que querer, né? Querer trabalhar, porque senão ele pode ficar o dia todo na cela só dormindo e conversando e fica por isso mesmo, né? E aí o que acontece? A ociosidade, né? A ociosidade misturado com vários elementos só vai aprender ali coisa ruim. Infelizmente, essa lei no Brasil, ela é muito flexível, né? Muito branda, e isso aí prejudica bastante a questão da ressocialização. Aí foram esses 5 pontos que eu achei pertinente pontuar para vocês, que eu vi na realidade, como era em North Carolina, que é Carolina do Norte, e na cidade de Charlotte. A experiência foi válida, e aí passando para vocês o quanto que a gente pode evoluir, né, através de leis, através de procedimentos, através de união da categoria e implementação, né? Implementação de planos governamentais que olhem, né? Que olhem para os policiais penais e percebam que a gente não está no submundo não, que a gente existe e que a sociedade precisa bastante dos nossos serviços, são serviços essenciais. Então, deixa o like, dá o teu joinha, compartilha e muito obrigado.